Chamo-me Rita Gandra Gonçalves, nasci em Lisboa, em 21 de dezembro de 1945. Venho de uma família antifascista, não militante. Meu pai era indiano, veio de Goa estudar na universidade. A minha mãe era do Norte e vivi toda a minha infância em Lisboa. Quer dizer, embora a família não fosse militante, era praticamente toda antifascista, como se chamava na altura, da oposição. O meu pai tinha muitos conhecimentos dentro dos meios artísticos e culturais, enfim, de música, de pintura, etc., tudo o movimento neorrealista, enfim. E, portanto, era esse, digamos, fomos crescendo nesse ambiente. Em 1961, uma tia minha que vivia em Angola, que era médica, a doutora Julieta Gandra, foi presa e, embora lá tivesse apanhado uma pena correcional, quando veio para Lisboa, depois de várias alterações a nível processual, a nível de tribunal, passou a apanhar 4 anos de prisão em medidas de segurança. Isso, obviamente, afetou a vida de toda a família. Eu ia visitá-la à cadeia, a família toda ia visitá-la à cadeia, dar-lhe apoio. Embora não me lembre bem quando é que isso, quer dizer, se terá tido grande impacto nas minhas tomadas de decisões, claro que teve na minha vida, mas a verdade é que foi uma coisa marcante. Foi em Caxias? Sim, foi em Caxias. Sim, perfeitamente. Íamos lá, via os outros presos, falávamos com ela através do parlatório, no parlatório através de vidros, e lembro perfeitamente, claro que foi uma coisa, íamos com uma certa frequência, muito importante. E conheci, inclusivamente, de vista, várias colegas de cadeia, de sala, que estavam com a minha tia. Em relação a mim, propriamente, quer dizer, eu enfim, a primeira atividade política que eu tive, se pode considerar isso, a atividade política foi em 1958, que eu e uma amiga colecionávamos anedotas contra o regime no liceu, porque era, digamos que, a nossa... enfim, o que nos divertia, éramos crianças, não é? Mas éramos claramente já... Compilavam anedotas que ouviam? Havia muitas anedotas, Lembra-se alguma? O meu pai trazia... Uma delas era o Salazar, que estava doente, ia ao médico, o médico dizia: o senhor tem que começar a fazer exercício físico, andar, correr. E ele dizia: correr? Mas como é que eu vou correr? É muito fácil, o senhor vai para a rua e o povo corre consigo. Isso era uma das anedotas que nós achávamos, obviamente, hilariantes e colecionávamos. Depois, mais tarde, comecei a tentar fazer um movimento. Não tinha qualquer noção política de nada, como era óbvio. Então fizemos eu e uma outra colega de turma, também da oposição, fizemos um movimento chamado GIOP, Jovens Idealistas da Oposição Portuguesa. Pronto, isso não teve, obviamente, consequência nenhuma, era a única coisa, e era realmente a vontade de agir, fazer qualquer coisa. Depois não teve concretização prática? Nada. A única coisa que fizemos foi uma bandeira e o nome do movimento. Obviamente sabíamos o que havíamos de fazer, não fazíamos a mínima ideia. Tínhamos 14 anos para aí. Finalmente começou, digamos foi o começo, a sério, foi quando eu soube, através de um amigo, de um primo meu, que ia haver uma manifestação. Tinha havido, no 5 de outubro de 1961, tinha havido uma manifestação de estudantes policiais, e não só, mas aquilo era relativo aos estudantes policiais, e um estudante tinha sido preso. E ia haver uma outra manifestação de apoio a esse estudante, e a pedir a sua independência, a sua libertação, e pronto, e era esse jovem
estava a convidar um primo meu a ir a essa manifestação. O meu primo disse que sim, senhora, e eu não acreditei, e achei que aquilo era, que ele não iria nunca, e então disse, não, ele vem depois dizer que foi à manifestação e ninguém pode provar o contrário, portanto eu vou lá ver. E foi assim que começou. Eu fui lá ver e acabei na manifestação. A manifestação começou no campo Mártires da Pátria. Quando eu cheguei lá, a manifestação já tinha sido dividida em duas. A polícia já tinha separado o grupo de estudantes em dois e havia um pequeno grupo parado, onde eu vejo um primo afastado meu. Eu tinha vindo do liceu diretamente para ali e vejo esse fulano e vou ter com ele, perguntar o que é que se passa. E ele disse, separaram-nos e não sei o quê, a maior parte das pessoas estão noutro sítio, nós não conseguimos juntar-nos, que a polícia não deixa. E estamos aqui a discutir, ele já era universitário, estamos aqui a discutir o que é que se vai fazer. E eu fiquei ali à espera a ver o que é que se ia fazer. Pronto, e foi daí que realmente nasceu a manifestação. Que foi uma manifestação, na altura teria, sei lá, 20 pessoas, nem sei se tantas. Era um grupo muito pequeno. Mas, estranhamente para mim, à medida que íamos andando e gritando a pedido da libertação dos estudantes presos, aquilo começa a engrossar e eu tive pela primeira vez a noção de que não pertencia a uma minoria, mas que afinal era muito mais, havia muito mais gente a apoiar e inclusivamente a entrar na manifestação. Acabou com a intervenção policial no Chiado. O Chiado aquela rua estava completamente cheia de gente, depois veio a polícia e em segundos desapareceram as pessoas todas, o que me frustrou muito, fiquei muito frustrada pela rapidez com que aquilo se dissolveu. Mas realmente vi inclusivamente pessoas em sítios mais assim, tipo janelas e não sei o quê, baterem-nos palmas, o que foi para mim, digamos, o primeiro sensação de que, afinal, isto tem futuro. É possível fazer qualquer coisa, parece que não estamos sozinhos. Bom, a partir daí começa então a perceber que se podia fazer coisas, fui logo contactada por pessoas do liceu, da Pró-Associação dos Liceus, comecei a ir às reuniões e pronto, e aí começou, digamos, a minha atividade. Mais tarde, não sei, portanto, pouco tempo depois, não muito tempo depois, uma dessas raparigas do liceu veio-me perguntar se eu estava interessada em entrar no Partido Comunista Português. Eu, obviamente, já tinha ouvido falar, mas era uma coisa que nunca me tinha passado pela cabeça. Nem isso, nem o contrário, nada. Não, quer dizer, era tudo novo para mim. Eu achei que tinha que pensar no assunto, embora não soubesse muito bem o que pensar, não é? Pensar o quê? Mas, enfim. Não me apeteceu dizer logo que sim, não era uma coisa que eu tivesse à espera. E depois mais tarde disse que sim, não havia, de resto era a única hipótese. Na altura, praticamente não havia mais hipótese nenhuma de luta antifascista. E pronto, e aí comecei a militar no partido. Volta de 61, 62? 61. Sim, deve ter sido no princípio de 62, porque aquilo deve ter sido no fim de 61, a manifestação, eu acho que aquilo foi, a manifestação, o estudante preso foi em outubro, portanto a manifestação deve ter sido provavelmente em outubro também, não deve ter sido muito tempo depois. Tenho a ideia, não sei a que propósito, mas lembro que nós passámos em frente da antiga sede do general Humberto Delgado. Provavelmente que estava no caminho, nem sei onde é que era. Sei é que nessa altura eu ia, como vinha do liceu, e no liceu usava-se batas, não é? Eu ia de bata e de carteira com os livros de escola, enfim, ia tudo, não é? E puseram-me à frente com uma outra rapariga lá do liceu, com uma bandeira portuguesa, um bocado enfiado, sem propósito. Enfim, era uma manifestação unitária. Eu não conhecia ninguém, só conhecia esse meu primo, que depois deixei de ver, não é? Porque depois aquilo
cresceu muito, mas pronto, foi isso que digamos, deve ter sobressaído também por causa disso. E em 62 já era militante ao 1º de Maio, que é uma manifestação impressionante. Participou no manifestação? Sim, e na divulgação anteriormente fazia parte do nosso trabalho distribuir propaganda clandestina de preparação para o 1º de Maio, e que foi uma coisa realmente excepcional. Há um homem que é assassinado. Eu, por acaso, não assistia um rapaz que eu conhecia da Associação dos Liceus apareceu muito pálido a dizer: mataram o Fiusa mesmo ao meu lado. Portanto, ele esteve presente, eu não assisti, estava noutro sítio. Pronto, e depois foi o processo normal de continuar, enfim, nas lutas estudantis, as greves estudantis, o luto académico, enfim. Ainda apanhou, portanto, a luta de 62, apesar de ser estudante liceal, ainda... Porque os liceus eram muito ativos, nós éramos, realmente, o liceu era muito ativo, tinha muitas pessoas muito empenhadas e que trabalhavam bastante. E estávamos a tentar o processo para termos uma associação, coisa que não conseguíamos, porque não nos era permitido, portanto era a Comissão para a Associação, e entrávamos, digamos, em todas as manifestações e lutas, e inclusivamente começa depois a haver dentro dos liceus uma repressão. Nós somos chamadas, a reitora a dizer que nós éramos muito jovens, muito infantis e não sei o quê, que aquilo havia ali o chamado dedo de Moscovo, que era uma frase muito falada, tinha o dedo de Moscovo, que tinha feito aquelas declarações. Nós tínhamos uns manifestos, e eu por acaso conhecia as pessoas que tinham feito. Eu dizia: de Moscovo não é, porque é que eles estão ali em Lisboa neste momento. E obviamente, pelo menos um deles, que foi depois meu namorado e marido, era militante, mas eu sabia que pensava pela minha cabeça, não era Moscovo ou quem quer que fosse que me fazia pensar assim ou assado. E pronto, portanto, elas tentavam dissuadir-nos. Não tinha muita noção que nós éramos... Pensava que nós éramos manipuladas por outros, não é? Mas tentaram fazer isso. E, inclusivamente, havia na altura um chamado Grande Encontro dos Jovens Católicos, um movimento que eles fizeram coincidir exatamente com as jornadas estudantis, digamos, para desviar a atenção para outros. Portanto, uma das jovens que foi connosco, nós éramos 3 ou 4, que fomos à reitora, tinha os 2 emblemas, o emblema dos estudantes, com a corda a desfazer-se, ou a enrolar-se, e o emblema do Grande Encontro. E a reitora disse: esses emblemas são incompatíveis, não pode usá-los. E ela tirou-o do Grande Encontro. O que foi, para mim, uma grande surpresa, embora não tivesse consequências depois. Mas foi realmente porque os jovens não gostavam muito que lhes dissessem como é que eles deviam pensar, não é? E ela era católica e era defensora, digamos, das associações estudantis. E em 63 entro ao mesmo tempo que o meu namorado não digo ainda em ruptura, mas numa posição crítica em relação à política do PC. E entramos em divergência por causa dos métodos. Basicamente, nós achávamos que os métodos, que eram muito brandos, que não concordávamos com o alargamento da frente proletária para os estudantes pequenos burgueses, intelectuais, etc. Achávamos que se devia manter
tínhamos uma visão mais de esquerda, se pode dizer, da política, e éramos contra o grande levantamento nacional. Achávamos que não era viável imaginar um grande encontro, um grande levantamento que fosse derrubar o regime. E, portanto, teria de arranjar métodos mais drásticos, mais violentos, para conseguir derrubar o governo. Basicamente era isso. Começou o Defense Soviético, e, portanto, começamos a achar que realmente o Khrushchev era um revisionista, e que, portanto, estávamos mais próximos das posições chinesas. Como é que esse tipo de informação e de reflexões do movimento comunista internacional vos ia chegando, com a censura, com todas as limitações? Pois, não posso concretizar, não sei. Sei que sabíamos. Não sabemos. Sei que sabíamos. Agora, como é que isso chegou? Eu acho que era palavra, as pessoas iam falando, ia muita gente lá fora, muita, quer dizer, relativamente, e trazia informações, e traziam jornais, e era através disso e da discussão. Pois lançava uma ideia, dizia, pelo menos é assim que eu recebo essas informações. E para além da Rita, era a Rita e o seu marido, e logo em 62, 63, ou 63 neste caso, havia mais pessoas do vosso círculo que partilhavam dessa dissidência, pré-dissidência, entre aspas? Não. Há uma coisa que é difícil as pessoas perceberem totalmente, que é a parte conspirativa. É que nós não, de modo nenhum, se falava dessas coisas fora das pessoas que nós conhecíamos politicamente. Mesmo na família, se havia outras pessoas, eu soube a certa altura, e praticamente só soube agora, no fim destes anos todos, eu tinha um irmão que era também do PC, embora de uma militância muito reduzida. Isso era uma coisa, e soube isso porque encontrei um Avante em casa. Não porque, por acaso, não porque alguém, mas nunca me permitiu falar sobre o assunto com ele. Portanto, essas coisas havia um total e completamente estanque, essas coisas. Portanto, mesmo que houvesse, a pessoa só falava com as pessoas realmente da célula, ou coisa assim do género. E portanto, se essas pessoas, quer dizer, eu não me lembro nunca de ter falado disso na minha célula. Não me lembro, não, eu sei que não falei, porque eu já encontrei, depois, mais tarde, encontrei antigas companheiras de célula que realmente só perceberam isso quando eu saí. Só souberam disso quando eu saí. Antes disso não faziam a mínima ideia. Achava-se que cada um chegasse às conclusões que quisesse. E, pelo menos era assim como eu pensava e penso. Como o meu namorado, não era ainda marido, estava referenciado na PIDE e estava em vésperas de ser preso, porque um contacto dele tinha sido preso, etc., ele resolve fugir e eu vou a seguir, vou ter com ele. Ele vai primeiro? Ele vai primeiro, ele vai a Salto, e eu comunico aos meus pais. Nós já estávamos noivos, não me lembro exatamente porque é que nós estávamos noivos quando nenhum de nós trabalhava. Eu tinha 17 anos, não é? Ele tinha 21, portanto, éramos todos muito novos. Não faço a mínima ideia porque é que nós chegámos, mas eu acho que era questões políticas também. Estávamos a ver que a situação ia ser complicada e, portanto, antes que as coisas se concretizassem, melhor era nós estarmos casados legalmente. Isso não chegou a acontecer porque, entretanto, ele disse que tem que mesmo ir embora e foi. E eu depois pedi autorização aos meus pais para eles me darem passaporte, porque eu era menor, não podia sair sem a autorização deles, sem um passaporte, porque se não fosse assim teria de ir a Salto com ele. E eles obviamente deram-me logo a autorização para não ir a Salto. Não estivessem muito satisfeitos com a ideia, mas porque a alternativa, exatamente, era pior. E pronto, e é assim que eu vou mais tarde, em 63, no verão de 63, em agosto, vou para Paris
Entretanto, o Rui de Epinay já estava em Paris, já tinha feito contactos com opositores e estávamos a pensar em ir para a Argélia. Ainda se tentou últimos contactos com o Pedro Soares para discutir as questões políticas, em relação, né, portanto, o Pedro Soares era um dirigente do PC, Comitê Central, e ele ainda falou em irmos para a União Soviética, nós achávamos uma boa ideia, só que obviamente, o que nós queríamos era que houvesse alterações, ou pelo menos uma indicação de que estariam interessados em pensar em alterações políticas. Ainda no âmbito do PCP? Exatamente. Como ele depois explicou que não havia qualquer hipótese que isso acontecesse, nós dissemos, então pronto, então realmente é melhor. Então foi a concretização e a saída do PCP. Entretanto, soubemos que tinha havido em Portugal, havia uma campanha do PC de arranjar dinheiro. E o Rui tinha arranjado dinheiro e as pessoas davam dinheiro sob pseudónimos e depois o Avante, todas as suas publicações tinham uma caixinha onde dizia o nome das pessoas que tinham dado contribuição, não das pessoas, mas o pseudónimo e a respectiva contribuição, etc. E, aparentemente, porque houve um atraso na publicação disso, imediatamente começou a correr que o Rui tinha roubado o dinheiro e tinha fugido para Paris com o dinheiro, que nos, obviamente, ainda reforçou mais a nossa ideia que não tínhamos já nada a ver com aquela gente. Pessoas ligadas ao partido que acusavam o Rui de Epinay. Exatamente, porque principalmente um companheiro dele de casa que sabia do que é que se passava, que era companheiro, penso que de célula, não sei, mas imagino que sim, e que, portanto, sabia a história, sabia que ele tinha ido embora, sabia das divergências e que prontamente pôs isso a correr. Por acaso, mais tarde, vieram-nos a dar um avante onde estava lá os tais nomes todos das pessoas, com a contribuição. Houve um atraso qualquer, sei lá, uma coisa qualquer, mas... E então, pronto, nós percebemos que havia... e começou a correr bastante, principalmente em relação a ele, porque ele era um dirigente estudantil. Em relação a mim não, mas enfim. E entretanto, e a criação da FAP? Posterior. É posterior. Portanto, estão em Paris, vão para a Argélia então? Vamos para a Argélia. Tem ligação ao Partido Comunista ou já? Não. Em Paris há o corte final. Pois, a partir do momento em que diz, porque senão nem teríamos ido para a Argélia. Se não tivesse havido corte, provavelmente teríamos ido para a União Soviética. Portanto, nessa altura, portanto, há o corte, vamos para a Argélia, e na Argélia começa-se a tentar ver o que é que há. Há uma frente, a Frente Patriótica, e começamos lá a fazer, enfim, a tentar ver como é que isso. E meses depois, nós fomos em setembro de 63, e começa a haver discussões lá dentro. A frente era mesmo uma frente, o PC não era hegemónico, embora fosse muito importante, como é óbvio. Enfim, era a única força que tinha gente cá dentro. As outras eram pessoas, não é? Eram indivíduos. Mas nas pessoas que estavam lá, e eles começam-se a afastar um bocado. Começa-se a discutir, havia pessoas que mais tarde foram para a Luar, enfim, vários movimentos. Quando chegam à Argélia, as próprias tensões no interior da frente, de alguma maneira iam ao encontro das vossas próprias reflexões? Sim, de certo modo, embora nós fôssemos marxistas-leninistas e eles não. Os outros não eram, digamos. Eram de oposição, inclusivamente podiam ser pela luta armada, etc., mas muitos deles não eram. Portanto, havia essa diferença, enfim, ideologicamente básica, embora a nível pessoal não
não houvesse divergências, digamos. Quando o Chico Martins, em Paris, faz sair um documento chamado Guerra Pacífica, Guerra Armada no nosso, Luta Pacífica, Luta Armada no nosso movimento, nós lemos aquilo e diz, é isto, é exatamente isto que nós pensamos. E pronto, há um militante, um amigo nosso que vai a Paris falar com ele, que conhecia o Chico. Portanto, vocês, a Rita e o Rui, não conheciam ainda o Francisco Martins? Não. Conhecem através dos seus escritos? Sim, só conhecemos o documento. Quem conhecia era o João Polito Valente, que veio a Paris falar com ele, e é a partir daí que começa, obviamente, estava na Argélia. Tinha saído de Portugal e estava na Argélia. Éramos próximos, mas não havia, digamos, nenhum organismo, éramos todos da frente, não é? Não havia nada, e a partir daí é que se começa a concretizar a criação da FAP, que eu não participei, claro, isso é os dirigentes que participaram e que fizeram isso, e da Comitê Marxista-Leninista Português. Eu, entretanto, adoeço com febre reumática, o que me impede de trabalhar e de me mexer, porque nas pernas eu não podia andar. É uma doença que dura cerca de 3 meses, depois ao fim de 3 meses, entretanto, melhorei, e depois começo a ter outra vez outra e começo a perceber que não consigo, tenho que ir vou para Paris, vamos para Paris, porque na Argélia, entretanto, é verdade, entretanto chegou o Humberto Delgado à Argélia e começa, digamos, a tomar conta da frente. E nós não nos identificávamos em nada com o general, a não ser todos contra o Salazar, mais nada. E começamos a perceber que não temos ali não temos saída. E resolvemos vir para Paris. Na Argélia, portanto, que linhas é que sentia assim? Era a linha do PCP, obviamente, a linha do Humberto Delgado. Sim. E depois uma linha mais ligada à luta armada? Não, talvez a do general fosse mais luta armada. E depois havia várias pessoas que depois não marxistas. De resto, a Argélia naquela altura era uma coisa que eu tive depois mais tarde, isso era um bocadinho parecido com o pós-25 de Abril. Eu cheguei lá, nós chegámos lá muito pouco depois da independência, portanto havia um grande espírito de esperança. Basicamente, acima de tudo, é mesmo como o 25 de Abril, a partir daqui as pessoas começaram a pensar que se calhar as coisas iam mesmo mudar. Quando eu saí da Argélia já não era tanto, a esperança já estava um bocadinho mais obscurecida. Na sequência da doença vai para... Pois, vamos para Paris, não é propriamente na sequência, mas quer dizer, não é imediatamente, porque eu readoeço mais propriamente em Paris do que na Argélia, a segunda vez. Mas começamos a perceber, por várias razões, que eu já não tinha emprego, havia várias dificuldades que tinham começado a surgir e o futuro político não iria ser na Argélia. E o afastamento, o general faz outra frente, as divergências começam a ser muito, muito fortes entre eles, não é? Nós ficamos à parte e realmente já não temos a ver nem com um grupo nem com outro grupo, politicamente. Portanto, afastámos-nos e dissemos, bom, nós temos é que voltar para Portugal, porque isto aqui não, com uma atividade antifascista não... As preocupações políticas refletiam-se no relacionamento pessoal entre as pessoas, nas relações sociais? Do PC, sim. O PC normalmente cortava e acabou. Com os outros, não tanto. Não tanto. Mas, de certo modo havia uns afastamentos. Embora a Argélia fosse... Era isso que eu queria dizer. Eu nunca conheci tantos grupos, tantos movimentos, tantas facções, nem sabia que havia tanta coisa. A Argélia tinha tudo que se pudesse. Eu acho que todos os movimentos antifascistas que existiam no mundo existiam na Argélia. Era uma coisa impressionante, estrangeiros principalmente.
lembro-me de a certa altura falar-se nos fulanos assim, são trotskistas. De que fação? Disse, mas há várias fações, há pelo menos 3. Aqui há os disse assim, mas era assim tudo em quantidade, todas as pessoas tinham um grupo, nem que fosse uma pessoa, o número de pessoas não eram muito grandes, mas seja como for, havia todas as fações possíveis e imaginárias, havia uma grande agitação. E havia, mesmo na Argélia, havia os próprios argelinos, tinham... Eu lembro de uma vez, houve uns fulanos, estávamos na rua, tínhamos ido comprar uns móveis para casa e tínhamos visto uma mesa e umas cadeiras que nos interessavam, nós tínhamos pouco dinheiro, como é óbvio, mas o preço era em segunda mão, numa feira da Ladra lá do sítio, e depois começámos a falar, disse, não, aquela é cara, e viemos embora. Veio um tipo atrás de nós e disse assim, de onde é que vocês são? Que língua é que vocês estão a falar? E nós dissemos, somos portugueses. Portugueses Salazar. Sim, portugueses Salazar. O que é que estão aqui a fazer? É porque não gostamos de Salazar. Eu disse, está bem, mas não pensem que ele sai, vocês têm que o empurrar. Eu disse, é exatamente isso que estamos a pensar, têm que empurrar. Pronto, era um fulano que tinha andado na Guerra da Argélia, eram da Frente de Libertação Argelina, e que perguntou o que é que se passava. Nós dissemos em relação à mesa, nós explicámos, ele disse, espera aí. Foi lá falar com o fulano, e quanto é que vocês estão a pensar em... nós não podemos dar mais dissemos um montante. E o fulano foi falar com o outro e veio com a mesa e as 2 cadeiras a dizer, sim senhora, eu levo-vos lá a casa e não sei o quê. Temos que nos ajudar e não sei. Portanto, era uma pessoa que estava a passar, não era vendedor, não era comprador. E sentíamos essa solidariedade e essa alegria e vontade de ajudar e vontade de fazer coisas que era realmente uma coisa que nós não estávamos nada habituados aqui em Portugal, e foi realmente extraordinário. Depois, quando fomos para Paris, eu aí adoeço mesmo, deixo de voltar outra vez, deixo de conseguir andar. E o médico lá diz que eu vou ter que ficar mais não sei quanto tempo imobilizada, portanto decidimos que o melhor era voltar para Portugal, portanto eu mando a minha filha, que tinha nascido na Argélia pouco antes, para Portugal primeiro, com o escritor Orlando Costa, que era amigo do meu pai, e depois, como vejo que realmente não tenho hipótese nenhuma, resolve vir para Portugal para ser tratada cá. E pronto, e assim que eu venho. O Rui vem mais tarde, eu junto-me a ele e meses depois somos presos. A história é curta. Portanto, aí já não estava no PCP e já estava ligada à FAP e, entretanto... Sim, mas não tive atividade nenhuma antes de ele vir, de resto estava doente, estava na cama, claro. Não saía de casa. Estão clandestinos nesse período? Depois quando ele vem, vou para a clandestinidade com ele. E aí tem uma curta atividade política até... Exatamente. Depois, meses depois, há a traição do Mário Mateus e somos presos. E nesse período, assim brevemente, em que é que consistiu a sua atividade durante os meses de clandestinidade? Era tipografia. Tipografia? É. Imprimir documentos? Jornal, etc. Jornal da FAP? Exatamente. E nessa altura a FAP faz pequenas ações ou ainda não? Sim, faz. Tiraram... Eu soube isso depois, claro. Na altura não... É tal coisa, uma pessoa não faz a mínima ideia o que é que os outros fazem. Eu, pelo menos, nunca fiz a mínima ideia o que é que os outros faziam. O Rui saía de casa e voltava para casa. Pronto. E eu estava em casa. E fiz algumas coisas de rua para controlo. Foi assim que se percebeu que o Mário Mateus tinha denunciado, porque eu vou, em vez de... Estava para haver um encontro depois da prisão do Polido, estava para haver um encontro entre o Mário Mateus e, penso eu que era o Chico. O Chico não vai e eu vou, bastante tempo depois, para ver o ambiente. E vejo 2 pidos.
Os pedidos na altura eram normalmente bastante óbvios. E como eles não estavam já à espera, já se iam embora porque não tinha acontecido nada, eu percebi claramente que havia os pedidos e pronto, a partir daí percebeu-se. De uma cilada da Exatamente, percebeu-se perfeitamente que eles estavam lá à espera, porque sabiam do encontro, e só podiam saber o encontro através dos dois, não é? Portanto, tinha sido o outro que tinha denunciado, como mais tarde veio a confirmar. E percebeu-se, voltando um bocadinho só para situar, portanto, havia um tipo de PID infiltrado na FAP? Pois, era esse Mário Mateus, sim. Mas eu não sabia, como é óbvio, eu não conhecia quantos militantes havia ou não havia, quem eram, não eram, absolutamente nada. Mas os dirigentes, neste caso o Rui, pois, vão-se apercebendo que aquele homem... Sim, nessa altura foi claro. Certo. Quer dizer, eles já deviam ter, eles já tinham desconfiança, por isso é que me dizem, olha, passa-se isto assim, nós temos desconfiança que haja ali qualquer coisa de alguma conversa anterior de um camarada com a PIDE, ou qualquer coisa se passa ali de estranho, não sabemos ainda o que é, mas precisamos de confirmar. E isto é, digamos, agora vamos fazer um encontro para fazer essa confirmação. E foi isso, e foi assim que eles ficaram com a certeza, com a confirmação que realmente ele estava infiltrado. E no decorrer desse processo, portanto, a história da execução do PIDE, a Rita também deduz, devido à informação que está aqui, que também nunca não soube, terá sabido posteriormente? Sim, não fazia a mínima ideia, isso nunca era discutido, não era discutido comigo, não é? A mim discutia-se os artigos, os textos, etc., e pouco mais, não é? E algumas ações que eu pudesse ajudar. Outras coisas não era discutido nunca a minha presença. Essa história é anterior à sua prisão? Depois logo a seguir, claro. Um pouco tempo depois, eu já deviam, ou através de terem seguido o Rui ou coisa assim, há um dia, havia uma coisa antes do 25 de Abril que tinha que haver uma autorização da emissora nacional para ter rádios. Os rádios tinham que pagar uma licença. E nós tínhamos rádio, obviamente, sem licença, toda a gente praticamente tinha rádios como isqueiros sem licença, era tudo obrigatório, mas a maior parte das pessoas 99% das pessoas não cumpriam. E não acontecia, digamos, nada de especial em relação a isso, não é? Embora houvesse essa lei não era tolerada o não cumprimento. E nesse período tocam-me à porta e eu vejo dois PIDs à frente, pelo menos dois polícias, não é claramente, mostrando um cartão, não sei o quê, a pedir a licença do rádio. E eu disse que não tinha, eu fui buscar o rádio, não tinha licença nenhuma, já não me lembro depois o que é que aconteceu, não sei se eles disseram alguma coisa, mas vi claramente que aquilo era PID e disse, olha, a PID esteve aqui, já sabe onde nós estamos, era claro, não é? Não é preciso conversa, já se sabe, e nós saímos nesse dia de casa, fomos para a casa de uns primos do Rui e fomos presos lá. Portanto, a PID fez isso para confirmar se era verdade, se quem é que estava lá na casa, tocou à porta, já estava tudo controlado, não é? Tinham a história controlada, portanto, e mesmo quando nós fugimos, eles seguiram-nos. Provavelmente foram seguidos, exatamente. Mas são presos separadamente, a Rita e o Rui, não é? O Rui sai para fazer uns contactos, não sei fazer o quê, mas enfim, sai lá de casa, desses primos, e depois eu soube que é preso à entrada. A reentrada, quando volta para casa, à porta, é preso. Não sei se a PID nos seguiu ou se a PID seguiu através do contacto que o Rui fez, não faço a mínima ideia. Mas pronto, eu estava em casa e eles sabiam exatamente, o homem pôs, os PIDs entraram e o PID pôs-se exatamente ao meu lado, havia outras pessoas na casa e eles não se puseram ao lado de mais ninguém, puseram-se ao meu lado, portanto... Entraram dentro de casa? Entraram dentro de casa, era à noite, nós tínhamos acabado de jantar, não sei o quê, eles entram por ali adentro rapidamente. E eu estava na cozinha a lavar assim, um fulano senta-se logo ao meu lado e começa-me
a tratar pelo meu pseudónimo. Sabiam tudo. Claro. E eu fingi que, obviamente, que não percebia o que é que o tipo estava a falar. E pronto, somos levadas, eu e uma cunhada e a prima, dona da casa, somos levados para Caxias. Elas também são levadas. É tudo levado. E depois, ao fim de 3 dias, elas saem e eu fiquei. Vai logo para Caxias Logo para Caxias. Vai logo para Caxias. E depois vai... Pois, porque eles, a tática deles, obviamente, não era eu que os preocupava, como é óbvio, eram os dirigentes, portanto era o Rui, naquele caso, e portanto eles concentraram-se nele. Só depois, uma semana ou coisa assim, é que me trazem de Caxias para António Maria Cardoso e começam a interrogatório. E começam a fazer. Portanto, essa primeira semana, digamos assim, em Caxias, não nada. Deixaram-na estar. Portanto, terão aproveitado essa semana para... Exatamente, concentrar-se nas pessoas que interessavam, não é? Que poderiam dar informações depois. Depois levam a Rita para António Maria Cardoso e aí começa o seu interrogatório. Sim, começa. Pois. Eu não diria interrogatório, porque a verdade só muito mais tarde é que nos fizeram 2 ou 3 perguntas. Eles chegam lá, a pessoa chega lá e pura e simplesmente metem numa sala, que uma mulher pede, e vão-se embora. E pronto. E a coisa é assim, não há conversa nenhuma, não há perguntas de nada. Um PID aparece com o isqueiro do Rui a mostrar-me assim, com o isqueiro assim na mão, à frente dos meus olhos, para mostrar que ele ia perceber logo que está preso. Pois, porque a Rita não tinha a certeza absoluta que ele porque de resto, ao princípio, eu começo a fazer, a dizer-nos o que é que se passa e não sei o quê, eu estou legal, estou em casa de uma prima, portanto não quer dizer qual é o problema, não é? Não há o que é que se passa, não é? A partir do momento que eu vejo o isqueiro, disse, olha, é muito mais prático, porque assim acabou a conversa, já não há mais conversa mole, porque, pronto, o tipo estava a dizer que ele está preso, e pronto, a partir de agora, eles perguntam, não, ao princípio ainda perguntaram, então e o seu marido onde é que está? Eu disse, está em França. Não sei, não está nada, eu disse, está em França, ele escreve-me de França. Está em França. E a partir daí, ele mostra-me, quando ele começa a exibir o isqueiro, que mais tarde soube que tinha sido exibido noutros interrogatórios, curiosamente, nunca percebi bem porquê, mas... A intenção seria, provavelmente, mostrar que... Sim, não, de resto, eu soube isto aqui no Museu dos Olhos, vim aqui, a última vez que vim cá, vi uma palestra, digamos, com a Aurora Rodrigues e a Faustina, e ela disse que o Pito também tinha mostrado o isqueiro a dizer este é o isqueiro do Rui de Epinay. Acho uma coisa extraordinária, não tinha nada a ver com o Rui de Epinay. Não, a Aurora Rodrigues. Quer dizer, pertencia a outro movimento, nem sei se alguma vez viu o Rui de Epinay, pelo menos antes do 25 de Abril, acho que nunca viu, de sítios completamente diferentes. Ela é mais nova, não tem nada a ver, mas enfim, eu acho que é uma forma de se exibir. Eu acho que eles, a nível policial, os métodos deles deixavam muito a desejar, a não ser a violência e a brutalidade, os métodos psicológicos eram assim, pelo menos eu nunca consegui perceber. Um dos episódios que eu de resto até referi ao inspetor lá que me foi depois mais tarde interrogar, que era o Oscar Cardoso. Antes disso apareceu um PID em que era o Santos Costa, teve o tempo todo a falar sozinho, andando para a frente e para trás, nunca me fez uma única pergunta, a explicar-me quão boa era a PID. Muito capaz, sabia tudo, controlava tudo, não lhe escapava nada. Mas uma coisa assim, de tal maneira que eu já estava um bocado irritada com aquilo, com aquela borreia toda, e a certa altura, o tipo pergunta-me assim, e sabe porque é que não nos prendemos todos? Eu disse, sei, ficavam sem emprego. Já estava furibunda, disse, mas que conversa é esta? Está a fazer de mim parva ou quê?
para além de não ser verdade, como é óbvio, se pudessem prender todos, prendiam, porque é que não prendiam? E depois, a seguir veio o inspetor Oscar Cardoso. O inspetor Oscar Cardoso era um senhor, era um tipo que tinha vindo da GNR, e falava com um ar simpático, doutoral, classe média, enfim. Portanto, um tipo seguro de si, que disse: eu nunca torturei ninguém, assim, esse género de pessoa, não é? Assim, não preciso. Eu explico as coisas e as pessoas percebem, convencem. A explicar-me que eu tinha sido denunciada pelos meus camaradas, portanto, quer dizer, eu compreendia perfeitamente que eu tivesse remitente, mas que realmente era uma luta inglória. Eu tinha estado na Índia, e tinha sido uma vergonha, os indianos tinham sido uma vergonha, as pessoas todas, não, quer dizer, tinha sido muito pouco, tinha ajudado muita gente, ninguém reconhecia isso. Portanto, o que melhor era a pessoa pensar na sua vida e não ligar essa questão da solidariedade e não sei o quê, não tem futuro nenhum, as pessoas não prestam. Basicamente era esse assunto, esse discurso, não é? E depois, ele depois a certa altura disse, ele não disse que não tinha torturado ninguém, disse que não tinha torturado o Rui. E eu disse: não torturou o Rui, torturou o outro. Mas vai dar ao mesmo, não é? Portanto, era um discurso muito pessoalista, tentar puxar muito. Mas esse foi o único que teve um discurso, uma pessoa percebia que poderia eventualmente ter alguns frutos, porque o resto não fazia discurso nenhum. Era assim. E nem faziam perguntas. Eu estava lá e disse assim: nem sequer me dizem que eu estou em tortura de sono. Eu já sabia que existia tortura de sono, não é? Nem sequer me disseram. Pronto, pousaram, agora senta-se aqui, levaram, nem diziam nada, levaram-me, sentavam. Eu tinha uma secretária com uma prioridade do outro lado e pronto, ficávamos ali. Só isso? Não há nada. Em tortura de sono, mas sem interrogatório? Sem interrogatório, sem dizer sequer que estava em tortura de sono. Nada. Pode desorientar as pessoas. Pode desorientar e se provocar. E desorientou-me, a mim desorientou-me, só que, enfim, que métodos tão estranhos, mas está bem, pronto. Isso tudo na Dona Maria Cardoso? Dona Maria Cardoso, lá em cima do terceiro andar. Mas há aquele episódio que também conta nas entrevistas, que a dado momento levam-no para uma sala onde estão vários... Sim, mais tarde. Okay. Depois, a seguir, quando eu estava lá, a certa altura, ao fim de 2 dias e tal, trazem uma cama de dobrar e metem ali a cama. E eu fico na mesma, não é nada comigo, não tem nada a ver com a cama. Depois dizem: se faz favor de deitar-me. Eu disse: sim, eu deitar-me, pode dormir. Posso dormir? Posso. Eu disse: bom, se eles dizem que posso dormir, melhor é dormir, não é? Sim. Quer dizer, sem explicação, antes, nada. E depois disso é que eu vou... Antes de ir para Caxias? Não, depois disso é que eu vou porque depois continuei lá. Continua na Dona Maria Cardoso. E eu associei eu estar a cama ao Rui ter assinado os autos. Porque logo a seguir eu vou lá falar com ele. Quer dizer, entrei numa sala cheia de homens. A sensação que eu tenho, obviamente, eu estava muito tensa, como se pode imaginar, a dizer: agora que vai ser, finalmente vai começar agora a história, não é? E sou levada para uma sala e só vejo homens. E não me mexo, fico ali à espera. E depois vejo a data de homens, olho para os homens, não os conheço. Mas percebeu imediatamente que eram outros presos, não? Não percebi nada. Não percebi nada. Não, era para mim, eram todos pidos. Ia ser agredida por eles. Exatamente, eram pidos, ia haver a sessão de pancada ou coisa assim, não fazia a mínima ideia do que é que ia acontecer. E depois, o Rui era bastante mais alto que eu, não é? E começo a olhar e vejo a pessoa que estava à minha frente, as mãos dele, e então reconheço as mãos do Rui. Pois é que olho para a cara dele, porque eu, quando olhei, não o reconheci. Ele também não tinha... Ele sabia que eu estava à minha frente, mas não disse nada. Não disse nada. E eu então, depois eles trazem 2 cadeiras, era tudo pidos, menos ele e eu, claro, sentamos em 2 cadeiras e ele começa a dizer que o Chico tinha falado, etc., que ele tinha falado. Pronto, e era para
para me convencer a falar. Eu acho que era esse o objetivo, não percebi muito bem qual era a intenção. Portanto, E depois havia o subinspetor do meu processo, era o Abílio Pires, e esse antes tinha já vindo falar comigo, veio uma ou duas vezes, também explicar que a PIDE não tinha sido a primeira opção da vida dele, ele tinha não sei o quê, o pai tinha morrido, ele não sei o que mais, precisava trabalhar, tinha tido aquele convite, aceitou e estava satisfeito por ter aceitado e não sei o quê, não sei o que mais, pronto. E quando nós estamos quando o Rui diz que o Chico falou, eu disse, não acredito. E de repente aparece-me assim a cara do Abílio Pires à minha frente a dizer, acredito que é verdade, eu disse, acredito, para acabar a conversa, não é? E depois disse, mas isso é irrelevante, não tem nada a ver com isso. Isso é lá o problema dele, não é o meu. E pronto. E depois eles levaram-me outra vez. O seu marido não reconheceu que ele estava desfigurado? Estava desfigurado. Da pancada? E... Sim, imagino. Pois, da pancada, do sono, porque também teve não sei quanto tempo de sono. Porque enquanto eu estava em Caxias, ele estava já lá em interrogatórios, não é? Imagino que essa conversa tenha decorrido com ele num estado bastante sim, frágil. Sim, completamente, não é? Provavelmente o caso quer do Rui de Epinay, quer do Francisco Martins Rodrigues, ou até do próprio João Polito Valente, terão sido das pessoas mais violentadas e mais... Sim, foram brutalmente... níveis de violência inimagináveis, digo eu. Infelizmente, partilhados por vários outros, não é? Quer dizer, não foi... Sim, claro. Mas eles era o primeiro movimento que defendia a luta armada, etc. Portanto, eles tinham muita necessidade de saber quais as ligações, o que é que eles tinham, o que é que sabiam, o que é que havia por trás daquilo, não é? Era uma questão para eles, para a PIDE, muito importante e, portanto, lançaram-se completamente e totalmente sobre eles para conseguir essas informações. E por isso mesmo é que as coisas, eu, que era, digamos, uma pessoa com muito pouca importância para eles, fui deixada para o último lugar e acho que era mais basicamente para, não tanto para confirmação, mas para quebrar, não é? Porque eles precisam, obviamente, tentar quebrar todas as pessoas que eles se interessaram por mim. Porque numa outra situação, porque provavelmente nem se interessaram mais. Pronto, depois ainda tive mais um tempo na tortura de sono, e depois mandaram-me embora. Para Caxias? Para Caxias. Depois ainda ficou cerca de 2 anos? Depois o processo foi uma coisa complicada porque o Rui e o Chico tinham a morte do PIDE, o julgamento da morte do PIDE que era julgado no Tribunal Comum. O Rui de Epinay não estava... O Rui e o Chico. Ok. O Polito é que não estava, claro, sim. O Polito é que já estava preso. Claro. Portanto, e isso demorou provavelmente mais tempo a nível processual e eles a certa altura, na altura não se podia estar mais 2 anos sem julgamento. E portanto, quando se aproximou o julgamento, eu e a mulher do Chico Martins, a Fernanda, fomos separadas do processo e fomos julgadas primeiro. Fomos julgadas primeiro e depois é que eles foram julgados mais tarde, tanto no plenário como no... Eles foram... Ainda estava presa quando eles foram julgados no Tribunal Civil, enfim, criminal, mas não político, pela morte do PIDE. Depois de nós sairmos, foi o processo político, que fiz para fazer como o jurídico com o comum, com o processo comum. E durante esse período já tinha uma filha que teve que ficar... Sim, família, não é? Pois a minha filha teve, obviamente, com a família o tempo todo. Eu não fui presa com ela já estava com a família, ela não foi para a clandestinidade comigo. Portanto... Ficou sempre com a família. No caso? Não, com os meus sogros. Os meus sogros e os meus pais. Estava um tempo num lado, um tempo no outro. Porque
pronto, a sua família já falou um bocadinho do contexto político, mas seria importante contextualizar que a própria família do seu marido, do Rui... Sim, sim. Entretanto quando nós fomos presos, o meu cunhado do meio já estava preso. E mais tarde o meu cunhado mais velho também foi preso. Portanto, a certa altura havia 3 irmãos. Eles tiveram os 3 ao mesmo tempo? Os 3 ao mesmo tempo. Tiveram em Peniche os 3 ao mesmo tempo. Isto é importante sublinhar, porque para quem claro. assistir esta entrevista, perceber a dimensão do que é a resistência e a repressão. Estamos a falar de marido e mulher presos, os cunhados presos, portanto, são famílias inteiras que passam pela tortura, pela prisão. Só consigo imaginar o impacto que isto tem na vida de uma família, ter tanta gente. Sim, a partir de certa altura a vida era mais ou menos, e quando eu saí, parte da minha vida, o resto, o meu sogro até me disse, eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar a família, eu tenho que trabalhar e, portanto, uma das tuas funções é visitar presos, não é? Além das mulheres deles, como é óbvio, mas íamos visitar e já sempre que eu ia muito frequentemente, chamava toda a gente, não é? Porque eles eram meus cunhados, eu tinha direito a visitá-los, portanto eles também era mais uma visita que tinham, era mais uma visita para além das mulheres. Viu o seu marido e viu os seus cunhados? É julgada e sai da prisão em 68? E pronto, e sai da prisão e a sua vida a partir daí? Mantém atividade política, desliga-se um pouco? Não, quer dizer, não se pode dizer que tinha atividade política. Tinha a única atividade que tinha, eventualmente, era de fazer pontos, alguns pontos possíveis entre os presos e as coisas que eles conseguiam pôr cá fora e outras pessoas. Mas atividade própria não havia nenhum movimento em que eu... O próprio FAP também deixa de... Desaparece. Com a prisão dos dirigentes... desaparece completamente. Porque estava no início, não é? Não teve continuidade, não é? Entretanto, começa a haver outros movimentos estudantis, outros movimentos políticos, as coisas alteram-se. E a Rita nunca se ligou a nenhum desses movimentos, também a Miel, de alguma maneira, que vem na linha do CMLP? Nós tentamos, no fim pouco antes, enfim, nos últimos tempos, tentamos fazer quer dizer, o Rui, com outras pessoas que eu adiro, uns movimentos, mas sem atividade. Pois, isso já só a intenção, digamos. Isso já no fim da ditadura, não é? Isso já mais para o fim, sim. Já. É os comitês... A partir há um problema. A partir de 71, a minha filha adoece. E eu aí passo a tratar somente do caso dela. E depois vamos para Londres, onde estive 2 anos até ela morrer. Ela morreu exatamente no dia em que o Rui é libertado de Caxias. Peniche. No dia 27. No dia 27. Portanto, eu aí afasto-me completamente de tudo, venho periodicamente a Portugal por causa do tratamento que é suspenso, mês sim, mês não, a Portugal, vou visitá-lo, mas o meu foco é o acompanhamento da Catarina. E durante esse período, referia que pronto, esse é um assunto... que o Rui, na prisão, manteve contactos no sentido, fez contactos no sentido de criar uma nova organização? Sim, quer dizer, uma pessoa, ninguém tinha desistido de nada, não é? Estávamos impossibilitados, havia muitas dificuldades, mas tentava-se várias maneiras, formas e feitios, todas as maneiras, formas e feitios de voltar à luta, não é? Isso nunca teve... longe, ninguém tinha desistido, não é? Era temporariamente suspenso, até haver possibilidades de fazer. E dentro da cadeia eles tiveram muitas lutas contra o sistema prisional e, portanto, isso era uma constante. De resto, eu acho que nas cadeias é sempre, mesmo quando eu estive presa, também tentava fazer umas coisas, pouquíssimo que se podia fazer, mas pelo menos mostrar que nós não tínhamos ainda desistido de nada, não é? Criavam lutas e reivindicações? Sim, reivindicações, lutas, contactos, festejar todas as datas que fossem proibidas e mais alguma, enfim,
Era uma coisa muito simbólica, mas era exatamente mostrar que não tinha acabado, que eles não tinham conseguido vergar as pessoas, apesar de... E a relação, neste caso da Rita, durante o período que esteve na prisão de Caxias, a relação e a solidariedade com as outras presas eram condicionadas pela questão partidária? Ou seja, a minha pergunta é, teria relações de solidariedade e de apoio com algumas, mas, por exemplo, com mulheres ligadas ao PCP, se o corte... Cadeia. Portanto, toda a gente estava no mesmo barco. Pelo menos era assim que eu via, e nunca notei... As mulheres eram relativamente poucas e estavam divididas em Caxias, estávamos no último andar e estávamos divididas em 2 grupos. Um grupo, eu como tive o tempo todo em prisão preventiva, e quando eu fui julgada já tinha cumprido a minha pena, antes do julgamento. Portanto, no dia seguinte a ser julgada, fui libertada. Naquele dia não conseguiram por qualquer razão e fui libertada. Eu acho que foi sempre por simpatia, porque no dia seguinte era o Dia da Mulher, Internacional da Mulher, e portanto eles esperaram um dia para me libertar no Dia Internacional da Mulher. Portanto, mas eu não estava no grupo das presas antigas, onde a minha tia tinha estado e tinha lá várias... Eu sabia que a minha tia tinha tido problemas na cadeia, problemas políticos, divergência, tinha havido divergências e tinha havido atritos e cenas menos agradáveis. Concretamente, nunca soube nada, minha tia nunca disse nada. Eu soube isso diretamente a mim, pelo menos falava assim uma coisa, pois, não sei o quê, mas, quer dizer, sem referir e sem explicar. Mas eu sabia eu sabia exatamente o que é que acontecia e o que é que tinham dito e que tinham feito anteriormente. Inclusivamente, durante o tempo da FAP, estava eu ainda em Paris, o Polido vem a Portugal fazer contactos para começar, a atividade em Portugal, e há uma notícia que sai no Avante, o cuidado com eles, não é? E depois houve uma cena em Paris, quase ou às vezes de facto em discussões, e exatamente quando o Polido aparece a dizer cuidado comigo, eu estou aqui. Confrontando as pessoas do PCP. Exatamente. Embora a reunião não era PCP, era uma reunião mais aberta, pelo menos teoricamente, não é? Mas, portanto, havia já um atrito bastante... E quando o Chico saiu também ele tinha roubado uma máquina de escrever e o ordenado. Eu disse assim, quer dizer, não é propriamente roubo, o ordenado, quer dizer, eu tenho que sobreviver pelo menos um mês, não é? Mas, enfim, portanto, nós sabíamos perfeitamente quais eram as relações. Mas em Caxias, eu pessoalmente, nunca, pelo contrário, tive sempre, tudo que era preso é preso. O nosso inimigo está daquele lado, não há... Diluíam-se as rivalidades? Sim, completamente. Não havia, obviamente havia um certo cuidado. Eu estive na mesma sala, eu estava com a mulher do Chico Martins, com a Fernanda Ferreira Rocha, mas as outras presas podiam ou não ser. Uma delas foi a mãe da Faustina, também Faustina, uma mulher extraordinária, que estava na sala connosco. Obviamente não discutimos política, como é óbvio. Portanto, o resto era exatamente... Estávamos todas do mesmo lado, não é? E apoiávamos todas, e as outras pessoas do nosso grupo, com quem... O grupo consistia... Porque é que existia um grupo? Era com quem nós íamos à visita, portanto as famílias... essas famílias tinham visitas connosco todas ao mesmo tempo, não é? E ao recreio. No último andar havia umas salas sem teto, onde, exatamente o tamanho das nossas salas, em cima das nossas salas havia outras salas sem teto, onde as pessoas apanhavam ar, jogávamos ao mata e não sei o quê, fazíamos assim umas atividades e, portanto, o grupo funcionava para isso. E quando havia reivindicações, tínhamos uma chefe de grupo que ia... As reivindicações era sobre haver mais facas à hora da comida, porque nós não tínhamos talheres connosco, principalmente as facas, e portanto
a cortar a comida, tínhamos uma faca, tínhamos que dividir pelas pessoas todas. Então as nossas reivindicações eram ao nível muito baixo, não era propriamente grandes reivindicações, mas eram portanto, o grupo funcionava disso. Nós só tivemos contacto com o outro grupo, das mulheres mais a cumprir pena, no Natal. No Natal eles juntavam as presas todas no recreio, não é? Juntavam as presas todas e estávamos ali, aquilo demorava uma hora, estávamos uma hora a conversar e pronto. E nessa altura houve presas do Comitê Central, inclusivamente, que vieram falar comigo por causa da minha tia. Conheciam a minha tia, vieram cumprimentar, e algumas conheciam-me de vista, não é? De lá das visitas, quando eu tinha anos antes. Inclusivamente, tinham-me mandado, quando eu engravidei na Argélia, eles mandaram, a minha mãe ia visitar a minha tia, a irmã, portanto, contou-lhe que eu estava grávida e eles mandaram-me presentes. Mandaram-me presentes da cadeia, que eu ainda tenho. Uma delas é uma papoila de feltro que a Ivone Dias Lourenço me fez, que eu ainda guardo até hoje e uso todos os 25 de Abril. Pronto, assim, pequenas coisas que fizeram, não é? E durante esse período, o seu marido também estava preso? Sim. Em Caxias ou já tinha ido ao Peniche? Peniche. Depois do julgamento, antes do julgamento, fica-se os homens ficavam em Caxias, depois iam todos para Peniche. Já estava em Peniche. Só conseguia vê-lo uma vez por ano, não é? Havia uma visita em comum, por ano, em que estávamos juntos e pronto. Na presença de... Claro. E estava sempre, mesmo durante as outras visitas, embora houvesse altifalantes, não é altifalantes, como é que se chama? Microfones. Embora houvesse microfones nos parlatórios, que nós desconfiámos e depois confirmámos, eu até pensei que houvesse muito mais, nós de resto passávamos a vida a falar para o microfone, de vez em quando falávamos para o microfone, que imaginávamos que existisse. Depois descobri que afinal não existia tantos como nós pensávamos. Mas que isso, quer dizer, para as pessoas que hoje em dia é difícil as pessoas perceberem isso, mas toda a nossa vida nós tínhamos imaginado a existência de microfones e imaginado sempre que não somos completamente livres, mesmo dentro de casa, mesmo não sei o quê. Nunca estávamos completamente, mesmo dentro da sala, durante a cadeia, nunca ninguém falava absolutamente nada que pudesse pôr, que desse informações à polícia. Portanto... Portanto, o medo de estarem a ser ouvidos. Sim, o controle, nós tínhamos um autocontrole muito grande, exatamente pela consciência de estarmos a ser vigiados, que às vezes, como digo, sobrepunha até a realidade, mas como nós não podíamos ver os microfones, depois do 25 de Abril, descobri que só nos parlatórios, só um parlatório é que tinha microfone. Eu pensava que todos eles tinham, porque havia vários parlatórios para os vários presos do mesmo grupo que tinham visita simultânea. E durante esse período tinha esse encontro uma vez por ano com o seu marido? Escrevíamos uma vez por semana. E a sua filha podia visitar-o? Sim, sim. Ok. Recebiam visitas da filha? Mas no parlatório, claro. Só tínhamos a tal visita em comum, eu também tinha visita com a família, uma visita por ano com a família, e aí é que nos podíamos tocar, não é? De resto... Essa era sempre no parlatório? Era sempre no parlatório. E depois, entretanto, chegamos ao 25 de Abril, não é? Disse que eu estou em Londres, nessa altura. Nessa altura estava em Londres, vim a 30. Chega a 30. Nós viemos a 30. Mas imagino que aquela sensação da revolução tenha ficado... Ao princípio foi muito desconfiança. Muita desconfiança. Eu não tinha propriamente uma grande fé nos militares, portanto achei que aquilo, mais tarde ou mais cedo, era capaz de reverter tudo e ficar tudo... Eu lembro-me da primeira vez que vi uma pessoa a ler um Avante no metro e a tendo um colapso, não é? Dizer, esta gente é doida a ler o Avante no metro. Achei que era, enfim, um disparate.
porque continuava exatamente com a mesma sensação de que isto não pode durar, não é? Isto é bom demasiado para ser verdade, isto vai dar asneira, não é? Eu senti-me mais à vontade, porque como tinha estado presa, eu não preciso esconder que sou da oposição, de resto eu dizia sempre, eu tenho direito, como cumpri mais 2 meses do que devia ter, do que a minha pena, eu tenho direito de dizer mal à vontade, porque fica por conta dos 2 meses que eu estive lá, não é? Portanto, eu não precisava de esconder a minha condição de oposicionista, não é? Coisa que antes não tinha essa à vontade, não, quer dizer, mas mesmo assim receava durante muito tempo, meses, não é? Estava à espera de que... Meses depois ainda... demora muito tempo, é uma vida inteira de condicionamento, não é? Portanto, eu lembro quando cheguei a Paris também foi a mesma sensação, a sensação de que está toda a gente, quer dizer, isto nunca se sabe, não é? Isto é Paris, eu bem sei que estamos longe, etc., mas... porque realmente tem um peso muito importante. E a repressão política era simultânea à repressão de moral, a montes de outras pequenas coisas que hoje podem parecer ridículas, não é? Mas que eram fortes e importantes. O moral e os costumes é uma coisa... Andar de calças era uma coisa... Uma mulher de calças, quer dizer, uma coisa que não é muito admissível. Uma mulher de calças, eu não me lembro, quer dizer... Eu lembro-me de uma vez, tinha umas botas, já havia botas altas, e as pessoas pararem na rua a olhar para mim. Quando eu vim de Paris, a primeira vez que saí, levei as botas até para me ajudarem a andar, e começo a olhar para as pessoas, e as pessoas olharem para mim com ar... botas. Eu disse assim, devem ter pensado que eu estava de calças. E, portanto, obviamente, qualquer mulher de calças é para ser olhada, não é? Porque era uma coisa perfeitamente... O condicionamento ia muito além da sim. política, não é? Sim, tudo, com as mulheres. Tudo era... Vigiava-se muito as pessoas todas vigiavam muito os gestos, as atitudes, fala alto, beijou um homem, nunca na boca, claro, mas beijou um homem que não é o marido, o filho ou o irmão ou não sei o quê, era tudo muito controlado, e tudo muito atento a essas coisas sem importância nenhuma, mas que era tudo, fazia grande parte das pessoas habituarem-se depois à outra repressão. Portanto, é normal depois também que se não se possa dizer mal do governo, não se possa dizer não sei o quê, há tantas coisas que são proibidas. Eu lembro-me no liceu ter feito ainda, talvez já quando já tinha começado a ser um bocadinho mais contestatária, a escrever, fiz uma lista do que era proibido fazer no liceu. As coisas mais... Por exemplo, era proibido usar, nós tínhamos todas que usar bata, era proibido usar a bata sobre a combinação, porque a combinação era como se fosse um vestidozinho interior. Era completamente proibido, que era uma pouca vergonha. Então, se uma pessoa tem um vestido sobre a combinação, uma bata sobre a combinação, é a mesma coisa. Não é. A bata é sobre o vestido. Tudo aquilo era as coisas, não se podia andar sem meias. Uma mulher não podia andar, uma criança, porque era no liceu, não podia andar sem meias, tinha que usar piugas. É uma coisa, quer dizer, é de um ridículo perfeitamente muito inexplicável, mas que ajuda a uma mentalidade de obediência cega, não interessa se tem razão, se é lógico, se não é lógico, eu digo que é assim e é assim, acabou. Portanto, era uma sociedade muito, principalmente depois de 68, quando acontece o maio de 68 e não sei o quê, e vêm os estudantes, muitos estudantes da África, não sei o quê, claro, aquilo começa, porque em África, ao contrário de Portugal, os filhos dos colonos tinham muito mais liberdade. Não se tem qualquer... Eu lembro do meu primo, filho da minha tia, quando veio de Angola, quando ela foi presa, ele sofreu terrivelmente a adaptar-se, mas porquê não se pode fazer? Não se pode fazer isso. Não se pode, quer dizer, ele achava isto estranhíssimo, não é? Porque eles lá tinham uma liberdade de colonos, não é? Que podem fazer muito mais coisas, os jovens, não é? Podiam fazer muito mais coisas, eram muito mais livres. E depois, com a vinda de muitos jovens, cada vez mais, não é? Jovens para as universidades, eles começam a dizer o quê? Não,
as escolas lá eram mistas, as nossas escolas não eram mistas, a não ser, a partir de certa altura, um liceu em Lisboa, os rapazes tinham de estar a 300 metros do liceu, não é? E houve uma vez um irmão de uma amiga, que era bastante mais velho que ela, vai levá-la ao liceu e a empregada leva-o à reitora porque ele beijou a rapariga à porta do liceu. Só que ele não só era irmão, como era encarregado de educação. Fez um baile, nós delirámos depois quando soubemos a história, não é? Porque eles acharam que era o namorado ou coisa assim do género. E era um escândalo, não é? Como é que é possível um rapaz parado à frente do liceu? Eu lembro uma vez de entrar um miúdo que tinha, sei lá, 13 anos, 14 anos no liceu, filho de uma professora, e eu acho que as 2.000 alunas de Maria Amália fomos olhar para o rapaz, dentro do liceu, um rapaz, mas o que é que terá acontecido? Essas coisas depois as pessoas começam a dizer, mas que raio de sociedade é esta, não é? É através daí que as pessoas começam, ou pelo menos algumas das pessoas começam a dizer isto não pode ser, não é? Isto é ridículo. Pois é, que ao mesmo tempo, da mesma maneira que ia criando na maioria das pessoas essa sensação de obediência, de respeito, de aceitar as regras, não discutir as regras, noutro tipo de pessoas começava, era o início, era o fermento para questionar uma série de regras absurdas. Pois, eu não poder ler isto, não poder fazer aquilo, o ler é perigoso. Ler, só a leitura é de si já um ato subversivo. Porque é que lê? Não é preciso ler, nós explicamos o que é preciso, vocês pensam dessa maneira e acabou. Era uma sociedade, então, antes do marcelismo, era uma coisa perfeitamente anacrónica. Eu lembro-me de uma vez ler uma tia minha, recebia o Pari Matos em casa, e o Pari Matos falar que em Portugal as pessoas que quisessem vir a Portugal se lembrassem que não podiam trazer biquinis, porque era proibido em Portugal, mas era proibido mesmo. Não era deixarem, depois a certa altura começaram a deixar os estrangeiros andarem, se falasse estrangeiro, podia andar de biquíni. Em piscinas, não é na praia, na piscina. Portanto, a piscina já é para uma classe média, porque tinha de ser paga, não é? Portanto, a piscina que eu frequentava quando era criança, na Praia das Maçãs, aí já havia pessoas que pudessem usar biquíni, quer dizer, não as portuguesas, as estrangeiras. Que havia 15 em 15 dias, não é como agora. A porcentagem de estrangeiros em Portugal era pequena, mas era realmente já em Espanha se usava, mas aqui não se podia usar. Era uma coisa imoral, não é? Tudo isso foi deixando... Claro, isto eram coisas que revoltavam. Então a juventude reage muito mal a esse tipo de coisas, não é? E a partir de certa altura começam as mini-saias, escândalo máximo, mini-saias, nem pouco mais ou menos. Eu lembro de umas primas terem ido à Inglaterra e dizer, vocês não sabem a vergonha que nós passamos com as saias tão compridas. Toda a gente andava de mini-saia e elas com saias pelo joelho. Estamos a falar da Revolução, exatamente com esses anos todos de condicionamento, de medo, de tudo isso, demorou tempo até acreditar que de facto era definitivo. Pois, demorou algum tempo, claro que imediatamente a pessoa aí começou a ter outra vez a ter atividades. Como é que foi a sua atividade política? Ligou-se novamente a alguma organização? Claro. Aí começámos comecei logo a militar em organismos, em movimentos ML, mais tarde no PCR, no Partido Comunista Reconstruído, achávamos que continuávamos, no fundo, com as mesmas ideias, só que achávamos que o Partido Comunista da União Soviética tinha enverdado por uma linha que nós discordávamos em absoluto, de cedência já, digamos, à parte mais burguesa, e portanto era mais uma frente, digamos, do que um partido levanta a revolução, que era o que nós queríamos. E a minha atividade principal foi através da AEPA, da Associação dos Ex-Presos Políticos Antifascistas, onde eu trabalhei
durante um tempo, até entrar novamente em divergências com o movimento onde eu militava e ter saído. O DP não, a PCR. Não, quer dizer, também fazia parte do DP, mas, enfim, mas não era, enfim, nunca trabalhei. Na AEPA consistia... A AEPA era a divulgação é um bocado o que vocês estão a tentar fazer, de uma forma um bocado incipiente, mas a tentar levar, a fazer exposições e fazer denúncias, a tentar lutar pela prisão dos PIDs, lutar pelo julgamento dos PIDs, portanto, a esse nível e de divulgação do que é que era a vida dos presos e a repressão da PIDE, etc., para naquelas populações que estavam um bocado afastadas. Não é? E tinha alguma ligação com a Comissão de Extinção da PIDE ou não. Procuravam pressionar no sentido... Sim, claro, tentávamos, nós não tínhamos ligação nenhuma. Aquilo foi rapidamente, embora tivéssemos pessoas conhecidas lá, mas nunca tivemos, como lhe disse, nunca tinha visto a minha fotografia quando fui presa. Pois não. Teve alguma coisa a ver com o Tribunal Cívico Humberto Delgado? Sim, mais tarde participei, quer dizer, como não já aí foi, já estávamos em divergências e, portanto, já não, propriamente, já não era dirigente da EPA, já tinha saído e depois há sempre lutas, não é? Há sempre contradições, eu não sei explicar muito bem como, mas comecei a achar que aquilo não tinha muito a ver comigo, não é? Partido? Sim. Fiquei um bocado com a sensação, aí uma pessoa começa a ter a sensação que é muito mais velha que os outros, não é? Que eles estão um bocadinho a brincar aos cowboys e não é propriamente isso. Mas achava uma coisa inconsequente? Achava... Sim, não só inconsequente, achava que não quer dizer, houve várias coisas que eu não estava absolutamente nada de acordo e depois há muitas coisas que ainda não consegui perceber muito bem onde é que falhou. Havia coisas que estavam a falhar. Há uma questão que para mim era também importante e a certa altura começou a fazer um bocado de moça, que é como se tratam os militantes. Só quando são úteis é que interessam, quando não são úteis ou quando não são... Quer dizer, a valorização como pessoas, como seres humanos. Mas é isso que nós lutamos, é pela valorização dos mais fracos, não é para a valorização dos revolucionários, é pelas pessoas, pelas mais fracas, as que não se podem defender, as que estão sempre na cauda da sociedade, as que não valem nada. Pronto, e isso começa a certa altura a fazer moça. E depois começa a haver campanhas, e houve campanhas dentro do movimento onde eu militava de revolucionarização, que me soava tudo muito mal. E a partir de certa altura disse não. E ainda se punha a questão da luta armada ou nessa altura? Não. Já não... Quer dizer, eu acho que não havia ninguém que pusesse isso em causa, embora não fosse já... Quer dizer, a luta armada... Enfim, não era uma questão que se punha na altura, quer dizer, não estávamos a imaginar que fôssemos lutar contra o regime. Ali havia outras possibilidades, antes não, quando estávamos no fascismo não havia possibilidades nenhumas, mas ali não se punha propriamente isso em questão, era mais na linha a seguir e nas alianças que se faziam, na importância que tinha as lutas, as frentes, como é que se faziam as frentes, como é que... Portanto, muitas questões, digamos, de base, que havia posições diferentes e depois a pureza das ideias e, a certa altura, aquilo começa a descambar, para mim, pelo menos. E, portanto, achei que já não tinha nada a ver com isso. E afastei-me, não, demeti-me mesmo, e pronto, e acabou.